acho que a gente pode dar início, doutora Juliana, a seu critério, tá? Agradecer a participação de todos, mais uma vez, como de praxe. Dizer que a sua aula anterior já está editada, já está lá no repositório da Rede Sinergia, né? No YouTube, já está lá editada. Assim como essa de hoje, brevemente estará lá também. Assim como todas as demais que falam de terreno biológico. Digamos que terreno biológico é a nossa praia, é o nosso parque de diversões. E se é uma coisa que a gente tem que entender profundamente, é terreno biológico. Né? Então, gratidão aos que vieram, aos que chegaram. E vamos dar início, doutora, a seu critério, tá bom? A gente pode seguir aquela mesma rotina, uma apresentação inicial e depois a gente abrir para dúvidas, tá ok? Eu passo a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Sacramento. Eu sou cirurgiã dentista, trabalho na cidade de Goiânia. Já estou completando esse ano 20 anos de formada e há 5 anos conheci a terapia miofuncional, que foi a porta de entrada para as terapias integrativas, né? E esse olhar diferente na odontologia. E cada vez eu venho mais estudando nessa área, aprendendo mais coisas para trazer tanto de benefício que iniciou para mim, né? E meus pacientes também têm tido bastante benefício com as terapias que hoje eu implemento no consultório. E eu faço tratamentos tanto presenciais quanto online. Essa terapia me permite ter uma supervisão online, então eu tenho pacientes de outros estados aqui dentro do Brasil, como também fora do Brasil. E a gente não tem, como se diz, prejuízo no tratamento à distância. Se o paciente seguir os protocolos, nós temos bastante resultado satisfatório. Então, na semana passada, nós começamos a introdução sobre as funções básicas que a gente precisa corrigir, que é a respiração, a deglutição e a mastigação. São as funções que vão fazer com que o nosso corpo tenha saúde. Se nós não respiramos adequadamente, nós não conseguimos manter um aporte de oxigênio para que nossas células, nossos órgãos trabalhem da maneira correta. E a respiração está muito também influenciada no grau de inflamação que você tem no corpo. A mastigação errada, ela influencia bastante na sua absorção de nutrientes. Se você não mastiga adequadamente, você não consegue quebrar os alimentos em moléculas menores para que o estômago faça o seu trabalho e o intestino também. Então, você perde muito nutriente por não mastigar adequadamente. E a deglutição é uma função da língua muito importante, porque a língua é o que mantém a sua postura. Se você não faz adequadamente essa função, você altera todo o seu equilíbrio postural, gerando dores principalmente na região da coluna, que é na região cervical e lombar. Então, nós começamos a falar sobre esse assunto porque nós vemos muito tratamentos de suplementos, de mudar a alimentação, só que a maioria das pessoas não tem essas funções corretas. Então, não adianta um prato saudável, suplementar, se você não consegue manter as funções básicas feitas adequadamente, porque você sempre vai necessitar de doses nutricionais maiores, porque você não consegue manter
aquela nutrição por muito tempo. E quanto mais você respira errado, você não consegue desinflamar o seu corpo adequadamente, você não consegue reparar e regenerar seu corpo, você não tem o ciclo circadiano feito corretamente, o seu sono, por mais que você ache que dorme bem, você não consegue porque você tem micro despertares durante a noite e isso atrapalha todo o seu ciclo de reparo, de regeneração durante o sono. E a respiração afeta todos os sistemas do corpo. Todos os sistemas do corpo podem estar alterados por ter uma respiração bucal. A maioria das pessoas tem respiração mista, que é feita pelo nariz e pela boca. Dificilmente a gente encontra um paciente que tenha uma obstrução nasal, assim, a ponto de não permitir nenhuma passagem de ar. É muito difícil a gente encontrar. A maioria das pessoas tem a respiração mista. Então, normalmente, ela tem dificuldade de se observar respirando da maneira errada. E nós falamos na semana passada sobre algumas paratologias que são utilizadas. Foram feitos alguns questionamentos e o primeiro foi sobre a placa de bruxismo convencional, a placa de acrílico. Uma placa que ela é encaixada nos dentes, que é essa que vocês estão vendo na foto. Você encaixa ela nos dentes e ela faz a única função dela é tirar o toque dentário. Então, você não toca dente com dente, você toca dente na placa. Qual é, assim, o benefício dela? É fazer com que você não quebre o seu dente. Só que ela não trabalha as funções, ela não te ajuda a respirar da forma correta, ela não te auxilia na mastigação, ela não posiciona a língua no lugar correto. Então, ela não é um tratamento, ela é considerada um paliativo, por só fazer, o único benefício dela é fazer a proteção dentária para você, ao apertar ou ranger, você não desgastar os dentes e nem fraturar dentes. Depois nós falamos também da fita micropore, que tem saído bastante na mídia, alguns atletas utilizando essa fita para fechar a boca, principalmente à noite, para estar dormindo. Eu falei de você estar, se quiser, né, fazer isso, você usar acordado, para você ter noção de como é que é do seu corpo, entender como é que é esse lábio fechado e você respirando pelo nariz, para que não aconteça nenhum mal-estar, né, durante o seu sono e você queira puxar um ar pela boca e não vai conseguir por ela estar tapada. E você sentir um mal-estar por causa disso. Então, eu aconselho pessoas que forem usar a fita micropore, use acordado antes de usar no noturno. O segundo aparelho que foi questionado também é sobre os aparelhos convencionais para fazer a expansão do arco, que é esse que você está vendo, que ele tem um parafuso onde ele vai fazer a abertura de uma sutura que fica no céu da boca. Aí esse aparelho vai ser ativado até abrir essa sutura. Aí depois esse aparelho é travado para que essa sutura se feche novamente
e mantenha a abertura que foi conseguida. Mecanicamente, esse aparelho é muito bom, só que funcionalmente você não consegue manter se você não trabalhar as funções e não reequilibrar a musculatura. Então, a maioria das crianças que fizeram essa expansão mecânica, na fase adulta ela perde. Ela já perdeu tudo que ela conquistou, porque a musculatura desequilibrada não foi suficiente para manter aquela expansão que foi conquistada anteriormente. Então, muitos retornam ao consultório por causa de recidivas, principalmente questão de mordida cruzada, onde a arcada de baixo está por fora da arcada de cima. Outro aparelho que foi questionado foi o HBTC-RFA, que foi um cirurgião dentista chamado Wilson Aragão, que inventou esse aparelho. Eu não cheguei a fazer o curso dele, eu assisti algumas lives para poder entender o tratamento que ele faz. Então, é bem parecido com o miofuncional que eu trabalho, pelas mesmas questões que ele olha respiração, mastigação, deglutição, posicionamento de língua. Então, ele vê também tudo isso. O protocolo que é diferente. O HBTC-RFA é um aparelho ortopédico, então ele precisa de molde, ele precisa ir para um laboratório ser confeccionado, então ficou inviável para que eu trabalhe com esse aparelho, já que eu tenho pacientes fora do meu estado e fora do Brasil. O protocolo desse aparelho são 6 meses de tratamento contínuos, a pessoa usa 24 horas por dia e só vai tirar para comer. Então, esse aparelho não ficou viável para o meu atendimento, mas eu conheço alguns colegas que trabalham com eles e tem também um bom resultado. E o aparelho que eu achei mais interessante para a minha prática foi o aparelho miofuncional, que são aparelhos de silicone desenvolvido por um dentista australiano chamado Chris Farrell. Ele desenvolveu esses aparelhos justamente porque ele percebia que o desenvolvimento orofacial ele estava relacionado com as funções respiração, mastigação e deglutição. Então, ele percebeu que não adiantava ficar mexendo só em dente, sendo que quem mantém o dente no lugar é o músculo, é a musculatura dos lábios, da bochecha, da língua, que vai fazer um alinhamento e a expansão necessária desse sistema estomatognático. Então, para manter tudo corretamente, as funções têm que estar equilibradas. Então, ele confeccionou esses aparelhos através do contrato com uma engenharia para fazer todo o design do aparelho e cada parte do aparelho tem uma função. E já tem mais de 30 anos que ele desenvolveu esses aparelhos. Esses aparelhos, eles não precisam de molde. Ele tem o tamanho PMG. Então, esses aparelhos dependem da medida do tamanho da sua arcada. Então, a gente mede a arcada do paciente e vai escolher o tamanho PMG. Então, os pacientes que eu atendo online, eles fazem o exame numa clínica radiológica e daí eu tenho as medidas da boca do paciente e a partir daí eu consigo ver qual o aparelho mais adequado e enviar para a pessoa através dos correios.
e eu vou observando como é que está o andamento do tratamento, fazendo consultas mensais com o paciente. Então, esse aparelho, ele não possui encaixe de dentes. É um aparelho onde ele vai fazer uma força muscular. Ele vai atuar no músculo. E, consequentemente, ele faz alinhamento dentário. Então, como ele não tem encaixe para dente, para você manter ele na boca, você tem que estar com os lábios selados, os lábios encostados, a boca fechada. Não tem como você manter ele na boca, abrindo a boca. Se você abrir, ele vai cair da sua boca. Então, como você tem que manter os lábios unidos para manter ele na boca, consequentemente, você vai ter que respirar somente pelo nariz. Então, ele começa a fazer o estímulo da respiração nasal. E também esse aparelho possui, que eu chamo de casinha da língua. Ele já tem o espaço certinho da língua, onde o paciente vai colocar essa língua, e essa língua vai começar a tonificar nesse lugar, e à medida que os meses vão se passando, quando ele tira o aparelho, a língua se mantém no lugar certo. E isso vai... E a língua é a expansão. Então, ao invés de eu usar aquele aparelho de parafuso que fazia a expansão antigamente, hoje eu uso o aparelho miofuncional que, por colocar a língua no lugar, ele já promove a expansão necessária da arcada. E o aparelho miofuncional, ele trabalha as 3 funções. Então, eu gostaria de falar de cada função e a gente fazer uma atividade de cada função. A primeira função é a respiração. Como a respiração tem que ser feita? Os lábios unidos. E a língua tem que estar no lugar certo. Qual que é o lugar certo da língua? Nós temos os 2 dentes da frente, que são os incisivos centrais. Então, esses 2 dentes na frente, se você escorregar a ponta da língua atrás dele, no começo da gengiva, você vai ver sentir uma pequena elevação da sua gengiva. Aí é o local para ficar a ponta da sua língua. Então, a ponta da língua, ela não encosta os dentes, ela fica na gengiva. E o restante da língua, ela vai repousar no céu da boca. Então, sempre que você perceber que essa língua está encostando nos dentes, você vai trazê-la para trás, ficando somente na gengiva e no céu da boca apoiado. Então, a respiração, os lábios unidos, a língua lá no lugar certo. Aí você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz. Ao fazer isso, você vai filtrar, aquecer e umidificar esse ar, que são as propriedades que o nariz faz. Quando você faz isso com o ar, ele chega no pulmão, o pulmão se abre e começa a fazer as trocas gasosas de forma eficiente e adequada. E quando você vai soltar o ar pelo nariz, esse ar ele passa por todos os seios da face. Então, ele promove um descongestionamento dos seios da face. E isso é muito importante. Por quê? Porque os problemas respiratórios, as alergias respiratórias, tudo estão relacionadas com essa limpeza desses seios da face, que precisa estar cheio de ar e não de muco. Então, quem que vai fazer a limpeza desse muco? É o soltar o ar pelo nariz. Então, mais eficiente que jogar aquela água dentro do nariz,
para sair todo aquele muco é você respirar pelo nariz. Porque soltar o ar pelo nariz, ele já faz essa propriedade de descongestionamento dos seios da face. Então, você não tem problemas respiratórios ao fazer isso. A função de engolir é muito importante também. Quando a sua língua está no lugar certo, que é no céu da boca, quando você vai engolir, você só vai fazer um movimento que empurrar a língua no céu da boca. Então, quando você vai engolir a saliva, você empurra a língua no céu da boca e não deixa nenhum músculo do tipo lábios, mento, bochecha fazer força. Então, é um movimento onde nenhum outro músculo vai fazer. É somente a língua. O único músculo que você vai ver mexendo são o da garganta. Então, você vai ver aqui a garganta mexendo e o ocioide, que é aquele ossinho que fica aqui e que mexe na hora que a gente engole. Então, quando a gente vai engolir, a gente só empurra a língua para o céu da boca. A gente não pode apertar o lábio. Não pode fazer esse movimento. Que isso você está fazendo, acionando músculos que não deveriam estar sendo acionados, e isso muda a sua mandíbula de posição, e ao mudar sua mandíbula de posição, você pode gerar problemas de ouvido e de articulação, e, consequentemente, você vai alterar a sua postura da sua coluna, gerando dores. O próximo é a mastigação. Quando a gente mastiga, é como se a gente estivesse fazendo musculação. Quando a gente vai na academia, a gente malha os dois braços, malha as duas pernas, malha um conjunto. Quando a gente mastiga, a gente precisa usar os dois lados, porque é um conjunto. Se você mastiga só de um lado, você está trabalhando a musculatura daquele lado onde você está mastigando. Quando você trabalha essa musculatura somente desse lado, ela fica muito forte e a do outro lado fica flácida. Aí seu rosto começa a ficar assimétrico, onde o lado forte ele repuxa e isso repuxa todas as articulações. Então, a articulação da face, ela vai de encontro para esse lado que você está mastigando, o seu ombro, o seu quadril, o seu joelho, o seu tornozelo. Então, você se entorta por estar fazendo a mastigação somente de um lado. Então, toda vez que você for mastigar, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Por isso que não é muito bom estar mexendo em celular, fazendo alguma coisa que te desconcentre, porque aí você não vai perceber como está a sua mastigação. Então, a mastigação, você vai mastigar um pouco do lado direito, um pouco do lado esquerdo, um pouco do lado direito, um pouco do lado esquerdo, até amassar bastante esse alimento e engolir. Quando você amassa bastante, tritura bastante esse alimento, o seu estômago vai conseguir fazer a função dele correta e depois o intestino de absorver. Se você mastiga muito rápido, bebe líquido para ajudar nessa mastigação, você atrapalha o funcionamento do estômago e, consequentemente, do intestino. Então, esse é o básico das funções. Então, respirar somente pelo nariz, tanto para entrada como para saída de ar. Mastigar dos dois lados e, na hora de deglutir, utilizar somente a língua e não os outros músculos da face. Aí eu vou apresentar agora alguns casos de alguns pacientes que me procuram para vocês perceberem como que a gente visualiza
dentro da boca do paciente. Então, a primeira coisa, a gente olha a parte superior da boca. A parte superior, ela tem que estar do tamanho da nossa língua. Então, cada um, geneticamente, foi feito para ter a parte de cima da boca do tamanho da língua. Se não está, é porque a língua está mal posicionada. Se estivesse bem posicionada, você estaria com a expansão correta e adequada e todos os dentes alinhados. Então, eu recebo muito caso de ronquiapneia. Esse é um exemplo de paciente de ronquiapneia. Então, a gente percebe a parte de cima da boca dele com deficiência de expansão, ou seja, a língua baixa, e inclusive com falta de espaço para um dente da parte de baixo. Então, ele não conseguiu um alinhamento correto, por quê? Porque como essa arcada superior não expandiu da forma adequada, então travou o crescimento e o alinhamento dos dentes de baixo. E essa língua em posição errada vai, consequentemente, ficar flácida, vai estar próxima ao osso iódio, e ao ficar próxima do osso iódio, ele vai roncar, porque o toque da língua no osso gera esse barulho do ronco, e esse osso próximo da epiglote, onde é uma membrana que vai separar a entrada do estômago e do pulmão, quando o ossióide fica próximo a esse epiglote, acontece a apneia, que é quando ele para em torno de mais ou menos uns 10 segundos que esse ossióide fica encostado na epiglote, impedindo a entrada de ar para o pulmão. Aí nisso acontece as paradas respiratórias. Normalmente, a maioria das paradas são feitas sem a pessoa perceber, ou seja, ela tem microdespertares. Quando ela começa a acordar engasgada, sufocada, é porque aí o tempo já está aumentando dessa falta de ar. Então, ela começa a ter apneias graves. O segundo caso, olha o quanto essa parte superior travou o crescimento da parte de baixo, que nós não conseguimos ver no sorriso os dentes de baixo. Não aparecem os dentes de baixo. E esse paciente, ele veio ao meu consultório com um aparelho fixo instalado e sempre fraturando as restaurações dos dentes da frente. Então, eu aconselhei ele a gente fazer a terapia miofuncional. E nós começamos, tem 5 meses que nós começamos, e no segundo mês de tratamento já começou a aparecer os dentes de baixo. E até hoje ele não tem fraturado, já são 5 meses sem nenhuma fratura de dente. Inclusive, nós estamos tendo que aumentar o tamanho dos dentes dele por causa do desgaste excessivo que teve, por causa dessa mordida, que a gente chama mordida profunda, né, onde não aparecem os dentes da parte de baixo no sorriso. Então, gera bastante incômodo. Ele também tem dores na região de ombro, que por esse mau posicionamento da língua que leva a mandíbula para trás, então gera uma mudança da postura da coluna, e isso gera dores. O próximo caso
é de uma criança de 5 anos e está começando a troca de dentes. Então a mãe percebeu que não tinha espaço para os dentes. Então eu falei sobre a terapia miofuncional. Nós entramos com o aparelho e hoje ela já trocou todos os 4 dentes superiores e inferiores da frente, estão todos alinhadinhos. Antes, a mãe dela falava que praticamente todo mês ela tinha que tomar antibiótico porque tinha resfriado, gripe. E desde quando começou a usar o aparelho, aprender a respirar corretamente, ela não teve mais esses resfriados, essa gripe constante, mudança de tempo, tudo melhorou. Por quê? Porque, como eu expliquei, todas as infecções de trato respiratório está relacionado com essa disfunção da respiração. Então, se você trata, você vai melhorar da asma, da bronquite, da rinite, da sinusite e de outras ites relacionado com o trato respiratório. E uma coisa muito importante que a gente consegue também fazer com o aparelho miofuncional é tratar a adenoide. Então, muitos médicos, eles afirmam que a adenoide que é a causadora da respiração bucal. Mas isso não é verdade. A adenoide, ela é uma barreira de proteção. Se você não está respirando da forma adequada, esse ar sujo que entra pela boca, ele precisa ser barrado aquela sujeira. E quem vai barrar essa sujeira são as amígdalas e as adenoides. Então, acontece muito de crianças irem operar de adenoide ou de amígdala falando que vai melhorar a parte respiratória. O que acontece? Como você tirou aquela barreira de proteção, o ar vai passar livre. Então, você tem uma sensação de estar respirando. Mas o que acontece? Você levou mais sujeira para dentro do seu corpo. Então, é muito mais fácil você adquirir uma pneumonia por esse motivo do que você melhorar, deixar de respirar pela boca. Por quê? Porque quando você remove a amígdala e a adenoide, você já estava naquele hábito da respiração bucal. E para você mudar um hábito, você tem que fazer ele da maneira correta. Só que se você não reaprender, você continua fazendo o hábito que você adquiriu. Então, você precisa redirecionar a respiração. Então, nós conseguimos, em muitos casos, quando o protocolo é feito da maneira correta, a gente tirar as crianças da cirurgia de adenoide de amígdalas, por fazer o reequilíbrio da respiração e automaticamente esse tecido que inflamou por causa da respiração errada, ele começa a desinchar e a criança volta a respirar normalmente. O próximo caso é um caso bem desafiador, onde essa paciente já está tendo mobilidade dentária. Por quê? Porque essas funções erradas há muitos anos, ela já está perdendo parte óssea já, entendeu? Já está afetando a saúde óssea. Então, não é só dentária. Então, ela está tendo bastante toque errado, os dentes dela se movimentaram assim de uma forma que eles estão tocando da forma errada, e esse toque errado leva uma pressão na camada óssea, onde ela não aguenta e ela começa a reabsorver e começa a ter mobilidade. E nesse caso aí, nós vamos fazer a terapia miofuncional junto com a aparelhagem da ortodontia fixa, com a mecânica. Por quê? Porque eu preciso movimentar uma movimentação muito grande de dentes.
que só a terapia miofuncional não vai conseguir fazer. E também nesse caso, quando já afeta a parte óssea, a gente tem que entrar também com a terapia ortomolecular, suplementação de vitaminas, minerais e hormônios que estão totalmente desequilibrados, para a gente tentar reparar ao máximo que esse organismo consegue, né? Porque cada organismo responde de um jeito com a terapia, e responder para que essa saúde óssea ou paralise do jeito que está, ou ocorra alguma remodelação nessa parte óssea para que esses dentes melhorem e não fiquem com tanta mobilidade. Esse outro caso, a gente percebe que a paciente já usou a paratologia fixa antigamente, que ela está com as contenções, e um grande benefício da terapia miofuncional com esse aparelho é que você não precisa colocar contenções. Porque qual que é a contenção de um tratamento? É o equilíbrio muscular. São as funções equilibradas. Então, se a gente consegue ter todo esse equilíbrio, você não precisa ter contenção, porque os dentes não vão se movimentar. Entende? Então, essa paciente usou uma aparatologia fixa, colocou contenção, mas você vê que a mordida dela já está totalmente fora. Os dentes não se tocam. Tem um lado que os dentes não se tocam. Ela está mastigando só do lado onde o dente se toca, do outro não tem toque nenhum. E ela tem ronco também, tem apneia. E por todas essas funções desequilibradas, desde quando ela foi no cirurgião dentista colocar o tratamento do aparelho dentário fixo, com certeza, assim, ela corrigiu, ficou com um sorriso bonito, só que não mantém, nenhum sorriso se mantém se você não equilibrar a musculatura e as funções. Nessa figura, eu trouxe como que a gente vê a radiografia do paciente. Então, eu marquei na radiografia, nessa parte amarela, é onde está a nossa língua. E ver o quanto essa língua está baixa, o quanto esse osso está baixo. Se você contar as vértebras, se você contar a vértebra, ela está lá perto da quarta vértebra, quinta vértebra. E ela tem que estar próximo entre a segunda e a terceira vértebra, a língua. E quanto mais baixa está essa língua, mais a pessoa tem probabilidade de ter ronco e apneia. Entendeu? E isso diminui a passagem de ar. Se você vê a linha amarela da língua com a base, a região posterior da garganta, que está na frente da vértebra, você vê, é um fiozinho, né? A gente fala assim, é um fiozinho de espaço para passagem de ar. Então, por isso que quando a pessoa dorme e essa língua fica flácida, mais flácida do que ela já é, ela tampa aquele pequeno espaço que ela tem ali para passagem de ar, e com isso ocorre o ronco e a apneia. A pessoa não dorme direito. Se a pessoa ronca, se a pessoa tem apneia, por mais que ela fale assim, eu durmo como pedra, que a maioria tem esse jargão, eu durmo que nem pedra, não dorme adequadamente por causa dos microdespertares, porque cada vez que falta o ar, seu corpo desperta. E às vezes não desperta a ponto de você acordar, mas ou aí você não consegue entrar naquela fase REM do sono, que é a fase de reparo, de regeneração,
de equilíbrio das funções para o próximo dia. Então, às vezes, a mesma pessoa dormindo que nem pedra, ela acorda cansada, ela sente um cansaço após o almoço e depois, no final da tarde, assim, ela já está esgotada. Então, ela não consegue. E outra marcação que eu fiz nessa imagem foi do céu da boca, do osso do céu da boca, e a língua baixa. Então, tem um espaço entre a parte da língua e o céu da boca. Então, essa paciente não está conseguindo manter a língua lá encostadinha no céu da boca. A língua está baixa e encostada nos dentes. Isso mesmo, bem nessa região. Aí pode passar o segundo caso. Aí o segundo caso, você vê que a língua já está um pouquinho mais próxima da região correta. Nesse caso, a gente consegue visualizar. Mas o que a gente vê de diferente? A curvatura que a coluna está fazendo para melhorar a passagem aérea. Então, a coluna cervical, ela, para melhorar a passagem de ar, você joga a cabeça para frente, curva essa coluna da parte cervical para melhorar a passagem de ar. E, consequentemente, isso vai, com o tempo, ao longo do tempo, vai ficando pior, vai vindo ao aparecimento de hérnia, de bico de papagaio, de vários problemas de coluna, sem contar as dores, né? Por causa dessa compressão que é feita nas vértebras para equilibrar o corpo devido à projeção da cabeça para frente. Então, mesmo essa pessoa tendo essa língua mais próxima do ideal, o que acontece? Ela já tem um problema na coluna, ela já está com desvio na coluna. Então, são esses marcadores, né, que a gente visualiza nessa radiografia. Essa radiografia é chamada de teleradiografia. Então, a teleradiografia você consegue ver todas essas regiões. A gente consegue ver o direcionamento do crescimento da mandíbula, se ela está para baixo, se ela está para frente, posição de língua, passagem de ar, a curvatura da coluna. Então, a gente consegue visualizar todos esses marcadores. E é muito importante, que aí a gente vai, a cada ano, repetindo esses exames e observando como que o corpo está, como é que fala? Está com o tratamento, né? A gente vai fazendo o tratamento e ver qual é a resposta do corpo com o reequilíbrio das funções. E quando reequilibra tudo e a gente vê a coluna certinha, vê o posicionamento da língua certinho, os sintomas é muito normal e os sintomas desaparecerem nos primeiros meses de tratamento. Então, assim, o paciente vai com ronco, aí nos primeiros meses ele já para de roncar, ou o barulho fica bem menor, não a ponto assim de acordar o parceiro que está dormindo, porque a maioria dos homens, quando procura, é porque a esposa já não consegue mais dormir com ele. Então, ele já tem que ir para outro quarto e eles dormem separados. Aí o homem vai procurar um auxílio. Então, a gente consegue ver esses sintomas desaparecendo nos primeiros meses. Só que para você equilibrar a musculatura e colocar essa coluna no lugar, ali, toda a arcada, que mexer na parte óssea e muscular, não é tempo pequeno. Normalmente, a média é 2 anos. É 2 anos se a pessoa fizer certinho.
Por que que acontece? Muita gente começa a ver os sintomas desaparecerem e começa a relaxar no uso diário e na aplicabilidade dos exercícios para reequilibrar as funções. Aí o que acontece? Aí começa a voltar de novo. Eu tive um paciente que no primeiro ano ele foi perfeito. O exame radiográfico dele ficou maravilhoso, estava tudo certinho. Aí no segundo ano que eu falei assim, ó, o segundo ano é para você estabilizar o que você ganhou no primeiro ano. Aí o que ele fez? Ele relaxou, aí ele voltou a roncar e a esposa dele voltou a reclamar. Aí ele, doutor, eu estou usando um aparelho, mas eu estou roncando. Eu falei, mas como que você está fazendo? Ele, tem dia que eu uso, tem dia que eu esqueço. E eu falei, e as atividades? Você está fazendo? Não, não estou. Entendeu? Então, você vai para a academia e trabalha lá 6 meses. Ficou com o corpo do jeito que você queria. Se você não manter, você não vai perder aquilo que você conquistou. É a mesma coisa com a terapia miofuncional, porque é músculo. Se você não trabalha músculo, você vai fazer com que ele volte a ficar flácido. Então, esse tônus muscular, para ser mantido, você precisa regularmente estar praticando essas atividades funcionais, porque senão você perde, porque são músculos, como do corpo. Então, você malha seu corpo, você precisa malhar os músculos da face. Então, era isso que eu queria passar hoje. Agradeço a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. E convido a todos a irem no meu Instagram, doutora Juliana, TRA, né? Que é a abreviação de doutora, ponto, Juliana Sacramento, que lá tem bastante material. Gratidão, foi bem explanatório e com aporte das imagens, né? Que tinha ficado faltando na primeira, e os estudos de caso, bem interessante mesmo. Vamos ver as dúvidas, né? Vamos ouvir aí o pessoal agora, vamos aproveitar a sua presença, né? Eu queria fazer uma pergunta, Alexandre. Boa noite a todos aí, viu? Boa noite. Boa noite. Você tá, eu vi o tempo todo aí no final, principalmente da sua palestra, que você refere-se muito ao aparelho. Esse aparelho é aquele que as pessoas compram que é uma peça grande, para ela dormir com aquele aparelho para abrir, para liberar a respiração? Ou é esse aparelho pequeno que você mostrou no início? Você mostrou um aparelho azul que você acha mais completo que os dentes, que a pessoa tem que ficar com a boca fechada. Aqui, ó. Pode mostrar. Esse é o meu aparelho. Espera aí um pouquinho. Esse é o meu aparelho miofuncional. Aquele aparelho é lilazinho, né? Uma cor lilás, né? Azulzinho ali lilás. Esse aparelho, só o cirurgião dentista pode comprar ele. Então, entendi. você compra ele com o seu registro, o conselho. Entendi. Cada país tem um representante de venda do aparelho. E em cada país tem os cirurgiões dentistas que trabalham com esse tratamento e podem comprar ele. Os aparelhos que você pode comprar pela internet são aparelhos falsificados. Eles imitam esse aparelho. Como ele é uma imitação e é um material diferente, o que acontece? A gente não sabe o que vai acontecer. Um paciente meu já levou o aparelho falso e a gente comparou um com o outro. O design é totalmente diferente. E o material também utilizado é totalmente diferente. Então, isso pode gerar problemas dentários por ter um design
que não seria o adequado, entendeu? Então, todos esses aparelhos que você consegue comprar são aparelhos falsificados. Não, então, Então, como não... doutora, a curiosidade é porque existem uns aparelhos grandes, né? Que inclusive Sim. os dentistas aconselham. Não, é quem trabalha com, como é que é? Com esse negócio que é o pneumologista, né? Que indica quando a pessoa tem a apneia do sono. Aquele aparelho Isso. grande que parece até um inalador, né? Ah, tá, o CPAP. CPAP, acho que é isso aí, né? CPAP. Isso. CPAP, é. Então, que as pessoas usam por causa da apneia. Aí, como você Sim. falou, então, mas aí não tem nada a ver? Ó, Isso é curiosidade. o aparelho CPAP, ele é um aparelho também paliativo. Ele também não é tratamento de apneia. Por quê? Ele só vai fazer o quê? Ele vai jogar oxigênio toda vez que faltar oxigênio. Então, assim, você está dormindo e toda vez que você faltar ar, ele joga oxigênio. Então, ele não vai te ajudar a respirar, ele não vai te ensinar a respirar, ele não vai te ensinar a mastigar, ele não vai te ensinar a deglutir. Ele não vai te ensinar a fazer as funções. Então, eu já tive pacientes que eu consegui tirar do CPAP, fazendo o tratamento miofuncional, e tenho pacientes que fazem o uso dos dois aparelhos. Tanto o aparelho miofuncional, por quê? Porque ao fazer o uso do aparelho miofuncional, ele vai ter menos paradas respiratórias, cada vez menos. E nisso, o aparelho CPAP como se diz, vai jogar cada vez menos oxigênio. Cada vez que ele vai melhorando a parte respiratória, menos oxigênio o CPAP vai jogando no corpo. Entendi. O seu aparelho ele faz uma correção, mas não é uma correção só na respiração. É na mastigação, na posição da língua, né? A Isso, musculação no que você corpo falou também, inteiro. né? Trabalha o Entendi. músculo do corpo inteiro, trabalha a postura, porque todo mundo que respira errado tem a postura errada. Não, legal, é isso aí. Era apenas uma comparação com esse CPAP, né? Sim, CPAP. Tá certo. Obrigado aí pela atenção. Por nada. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei curiosa porque eu vi que você tinha ali uns vídeos sobre exercícios para a língua, para fortalecer a língua. Então, será que vai ter uma terceira para a gente aprender esses exercícios? Então, que eu ensinei o posicionamento da língua, né? Que é atrás dos dois dentes da frente, começa a ficar a ponta da língua, e o restante da língua vai ficar no céu da boca. Então, você o tempo todo vai movimentar a sua língua em direção ao céu da boca. Isso já é um exercício. Outro exercício também que a gente faz é o estalar da língua. Esse também fortalece a língua. Outro exercício é você sugar essa língua bem forte no céu da boca e abrir. Você também fortalece essa região da língua. Então, se você praticar esses dois exercícios, sempre percebendo se essa língua está baixa, jogando ela para cima, se ela está baixa, você joga ela para cima, você vai estar mexendo com essa língua, você vai estar fortalecendo ela. Acaba tendo bastante a ver com autopercepção, né? Atenção plena. Aí a gente começa a entender melhor toda essa linha, né, que vem da mindfulness, né, da autopercepção e do autossensoriamento, vai começando a fazer mais sentido cada vez mais, né? Por isso que a saúde é integral, integrada. Isso. Igual eu falei na vez passada da respiração, se você começar a respirar ofegante, você tem que parar, centrar,
voltar aquela respiração lenta, suave. A respiração correta, você não escuta ela, entendeu? Então você volta, centra, respira adequadamente para o seu cérebro receber o aporte adequado de oxigênio para você conseguir fazer as demais funções. Senão você não consegue. Então é tudo por percepção, é perceber a respiração, perceber a posição da língua. Uhum. É muito interessante. São as conquistas, né, do conhecimento, da ciência, que vão afunilando isso e vão trazendo à tona, né? Você vê que o novo conhecimento deriva a produção de novos aparelhos inovadores, né? Para já trabalhar a função, né? E já extrapolando o dente, né? Como era Sim. a velha antiga odontologia. Então, isso tudo aí é muito interessante, realmente. Realmente. Mas você tinha ali uns slides na frente de uma criança com uns aparelhos na língua para rolar e qualquer mais umas coisas assim. Eu fiquei curiosa. Outra questão minha é assim, eu vou precisar dos seus serviços. Só que eu estou com o problema da retração das gengivas. Então eu já estou com um caso assim grave. Mas eu vou precisar dos seus serviços porque eu estou roncando. E a apneia estava tendo, agora ultimamente não tenho tido ou não tenho notado, não sei. E ia perguntar qual é o nome da sua especialização, depois para eu encontrar você, tem um nome específico? No Instagram, você me encontra pelo meu nome, DRA. Juliana Sacramento. E No aqui Telegram no também, né? Brasil. No Telegram também, Juliana. No Telegram também, aqui no grupo eu estou no Telegram, você pode também me chamar no grupo pelo Telegram, no particular. E aqui no Brasil, a gente chama essa especialidade de odontologia miofuncional. Ela não é específica para cirurgião dentista, não, né? Ela é como se fosse uma pós-graduação dos odontos, é isso? Ela é específica para cirurgião dentista, porque o aparelho só o cirurgião dentista que pode utilizar. Ah, tá. Entendi. Aí a gente recorre a outras especialidades. Em alguns casos, a gente precisa do fono, do fisioterapeuta, do otorrino. Entendi. É impressão minha ou os homens... Você falou que os casais, estava dando o exemplo dos homens, né? Deu a entender que os homens roncam muito mais do que as mulheres. Deu a entender. É isso mesmo? Tem alguma explicação biológica, sei lá, para isso? Eu tenho mais pacientes homens com problema de ronco do que as mulheres, mas tem mulheres também que roncam. No caso, eu não lembro de ter lido na literatura algo assim para os homens, mas acredito que seja hormonal. Pode ter relação. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite, Alexandre. Exercícios para a língua. Eu já tinha esse hábito de fazer exercícios para a língua, que é colocar para baixo, para cima, fora da boca. Colocar a língua para fora da boca e colocar para cima, para baixo, para os lados, para a direita, para a esquerda, rodar. Isso pode ajudar ou pode prejudicar? Porque eu estou puxando a língua muito para fora. Pode ajudar também. Ajuda também. Mas se você fizer mais exercícios intraorais, né, dentro da boca, é melhor para você condicionar a sua língua no céu da boca. Ô, Alexandre, agora, bom, já terminou, né? A pessoa que fez a pergunta aí já pediu. Tem a Graça e o Leonardo depois também que quer falar aí. Então, mas se a pessoa está na frente, pode colocar, viu, Alexandre? Antes da minha.
A pessoa está na Graça, frente. tem mais alguma coisa aí, Graça, que você queira? Depois você pode falar com a Juliana. Você já viu que Não, tudo certo, obrigada. é um manancial de informações aí. Mas vamos lá, gente. Próximo aí. Depois, pode falar o Leonardo, depois. Se puder ser breve, tá, Leonardo? Depois tem mais gente aí para falar também. Ok, Alexandre. Boa noite, primeiramente. Boa noite, doutor Juliana. Só mudei aqui a foto, mas se ela deve estar lembrando de mim, quanto à pergunta. Boa noite a todos, desculpa. Quanto eu perguntei sobre a dispneia semana passada, aí a senhora me respondeu que a dispneia, ela estava, quanto à dispneia que eu tive, ela estava, acho que fechando ou abaixando o diafragma. Aí, essa semana eu pensei, falei, se eu encontrar com a doutora Juliana, eu vou perguntar, se o diafragma estava fechando, eu estava ficando com a respiração curta, deu tempo de eu ir para o hospital. Se ele fechar, há a possibilidade de ele fechar totalmente, e se fechar totalmente, o que acontece? Seria essa a minha pergunta. Obrigado. Passo a palavra. Normalmente, quando a pessoa falta o ar, o que mais acontece é ou um infarto ou um AVC. A falta desse ar. O infarto ou um AVC. Mas a questão da dispneia, de um problema, como eu falei, do espasmo muscular, se a pessoa perder ali, perder não, se ela sentir a falta de ar, a tendência, como a senhora disse, é o diafragma ir fechando ou perdendo o diafragma, isso que eu não entendi. É a primeira pergunta. No caso, assim, você tem que fortalecer ele, que ele está flácido. Entendeu? Com a respiração correta, você vai fortalecendo ele. Certo. Então, no caso, no altura do campeonato, ele estava indo embora, fechando, não sei, ou como é que fala? Ele fecha o diafragma. Quando a pessoa vai perdendo a respiração, o diafragma, acontece o que com o diafragma? Ele fecha, ele reduz, ele diminui. O que acontece com o diafragma? É isso que eu queria entender para poder fazer a pergunta sequente, para concluir, para finalizar. O que acontece com o diafragma? Então, o diafragma, ele precisa ser fortalecido. Entendeu? Quando você faz a atividade correta respiratória, você mantém essa região do diafragma tonificada. Se ela não está tonificada, você não consegue fazer a respiração a nível diafragma, ela fica curta a nível peitoral, entendeu? Então, o estímulo para ele fortalecer é você cada vez levando a respiração mais profunda, e isso é com o tempo que você vai conseguindo fazer isso. Então, é aquela respiração que eu te falei. Primeiro você puxa 3 segundos, solta 3 segundos, depois tenta puxar 4 segundos de respiração e soltar 4 segundos. Aí você vai estimulando o seu corpo. Certo. Mas no caso, eu não sei se você está lembrando de mim, eu falei que ele estava, a respiração não estava completando, mesmo bocejando. Mesmo fazendo bocejo, não estava completando. Só o diafragma, no caso, estava fechando. Se caso então vier a fechar, independente do exercício ou não, pode causar, o senhor falou que pode causar um AVC ou uma parada cardíaca, seria isso? Se caso ele fechar por total? É assim, porque depende do local onde vai essa falta de ar, tipo, vai ficar por mais. O que a gente vê de mais comum de comorbidade são os infartos e os AVCs, entendeu? Mas toda pessoa, assim, ó, que tem Alzheimer, ela é uma respiradora bucal. Todo paciente que tem Parkinson, ele é um respirador bucal, entendeu? Todo paciente autista é um respirador bucal. Todo paciente TDAH é um respirador bucal. Então, assim,
tipo assim, vamos dizer que cerca de 90% das doenças que nós temos são de respiradores bucais. Câncer é respirador bucal, tudo. Entendi. E Aí, então, finalizando, assim, não tem como eu dizer qual como seria a sua fortalecer? comorbidade, entendeu? Pode Entendi. ser essas 90% de doença, depende do local que vai ser mais afetado. Ok, doutora. Finalizando então minha pergunta, desculpa, Alexandre. Como fortalecer o diafragma para que ele não venha a fechar ou a diminuir ou fazer um exercício? Seria caminhada? Seria algum tipo de exercício? O que fazer para que fortaleça o diafragma? Seria a minha última pergunta. Obrigado. Respirar da forma correta. Lábios unidos, língua no céu da boca e puxando o ar lá para baixo. Tanto durante uma caminhada, quanto você sentado mesmo. Você senta confortavelmente, fica na postura ideal e começa a fazer a parte respiratória. Aí você vê quantos segundos você consegue puxar o ar e quantos segundos você consegue. É 2 segundos? É 3 segundos? Aí você vai tentando aumentar gradativamente, até chegar em torno de 6 segundos. 5, 6 segundos é o ideal. Ok, doutor. Também uma coisa boa de você ver é você trancando o nariz, entendeu? Puxou o ar, soltou o ar, tranca o nariz. E ver quanto tempo que você consegue ficar sem respirar. Isso também vai vendo como é que está a sua capacidade respiratória. Esse exercício de trancar o nariz e ver quanto tempo você fica sem respirar, você não pode, tipo assim, eu vou tentar, como se fosse uma competição. Não, eu vou tentar ficar mais. Não. Sentiu vontade de respirar, a mínima sensação de vontade de respirar, você vai parar imediatamente. Porque senão você vai voltar puxando o ar pela boca. Entendi. Então, finalizando, o segredo não é respirar pela boca. Como a senhora disse da outra vez que eu questionei, né? Perguntei. Fecha a boca, respira pelo nariz, solta pela boca. Fecha a boca, respira Solta pelo pelo nariz. nariz. Pelo nariz. Solta pelo nariz. E a língua sempre no céu da boca, mesmo se a língua estiver flácida, mas ao dormir não temos como monitorar isso, né? Não. Por isso que tem que fazer as atividades acordado, né? E o aparelho, como ele já tem a casinha da língua que eu falo, né? Então ele ajuda ao você dormir, você manter essa língua ali. Ok, muito obrigado e desculpa pela extensão aí. Alexandre, desculpa aí, tá? Muito obrigado. Não, tranquilo. Como ela mostrou naquele slide da pessoa lateralizada, né? Ali Isso, você vai ver teleradiografia lateral. Teleradiografia. Isso. Exato. Ali você vai ver, Leonardo, se você tem algum estrangulamento ali, como ela mostrou, se tem alguma predisposição da coluna ali. Aí é um trabalho, mas como ela está mostrando, a experiência dela, ela te apruma. A miofuncional faz isso, ela reapruma, entendeu? Aí com ganhos permanentes, conquista permanente, sair do paliativo e sempre da ansiedade, né, do que pode acontecer, como ela explicou, os riscos, para assumir um tratamento funcional, quer dizer, lifetime, né, para o resto da vida. É outro nível de qualidade de vida, mas aí já é uma conversa, você procura, fala com ela. Pelo que eu entendi, você é o candidato ideal nesse sentido, porque está interessado, já entendeu e já sacou que tem benefícios para sair fora do padrão, entendeu? O padrão que eu digo é da dor, do incômodo, da insatisfação. Esse é vamos dizer, a pessoa ideal é essa, né? Ela é aderente, você já é aderente ao tratamento, você já está aqui, você já está. Segunda vez que você vem, super interessado, mete bronca, cara. E depois compartilha com o resto da galera. Já tem mais essa, dever de casa. Tá certo, Alexandre. Muito obrigado aí. Valeu. É isso aí. Neuza, passa a palavra aí, querido. Você está em Goiânia, o seu prefixo qual é? 62. É porque eu vou passar para uma pessoa.
Eu vou passar para mim uma pessoa da minha família que tem esse problema da apneia, né? Tá Se bom? entrar no meu Instagram, na bio já cai direto no link do WhatsApp. Oi, eu fiquei aí com uma dúvida. Você falou que autistas, doença de Alzheimer e tudo mais tinha a ver com esse problema. A pessoa fazendo esses exercícios e fazendo o tratamento com você pode melhorar ou ficar boa? Então, as doenças, elas implicam em vários problemas, né? Então, quando o paciente chega até mim já com alguma comorbidade, ele vai ter ganhos significativos. Por quê? Porque eu não vou trabalhar só a terapia miofuncional. Eu vou trabalhar tudo que está desequilibrado, que eu entro com as outras terapias também. Mas assim, a gente percebe o quê? Que cerca de 90% das doenças, elas estão relacionadas com a respiração. Por quê? Porque não tem o aporte de oxigênio para o corpo funcionar da maneira correta. Entendeu? Então, assim, uma das terapias para as pessoas que têm já as comorbidades é a terapia miofuncional complementar às demais. Só ela não resolve. Mas precisa, como se diz, mais precisa dela para a pessoa ter as funções restabelecidas e aquele corpo conseguir chegar às vezes até numa cura, né? Porque cada corpo responde de um jeito. As terapias é assim, a gente dá o corpo aquilo que ele precisa, mas cada corpo responde de um jeito. Aliás, poucas coisas nessa área integrativa, não tem, né? Não existe nada isolado, né? O que existe é uma combinação de fatores que você vai desarmando os gatilhos um a um, e aí destoxifica, depois faz a limpeza, depois fortalece e nutre. Para fazer a limpeza precisa disso. Aí vai fazendo uma sequência e praticamente é universal isso, né? Só vai variar como fazer de caso a caso, mas o que fazer basicamente é universal e a gente vai sempre cair nisso daí. Sim, igual essas funções são um pouco faladas, mas ela, como eu falei aqui várias vezes, se você tem um corpo com pouco oxigênio, como se diz, é um meio favorável para proliferar qualquer tipo de vírus, bactérias, fungos. Sim. Entende? Então, assim, o seu corpo, ele depende da parte respiratória. Se você não respira direito, acaba que o sistema circulatório também não chega a nível periférico tão eficiente. Tudo integrado, como se diz, integrativo, tudo integrado. Gente, nós vamos até 9h30, a doutora Juliana precisa descansar e temos mais 5, 6 minutinhos aí para a gente fechar o assunto. Quem ainda não falou, vamos priorizar aí. Ok. Eu tenho uma amiga de uma outra cidade, que não é de Goiânia, eu sou de Goiânia, aliás, e ela está muito interessada no aparelho. Como que funciona o seu acompanhamento mensal, que você disse? Seria uma chamada por vídeo? Teria que fazer exames mais frequentes? Como que é? Para fazer o tratamento online, a primeira consulta, né? Chamada de vídeo via WhatsApp. Aí eu coleto todas as informações que a pessoa tem as queixas, né? E também vou perguntando outras coisas, porque às vezes a pessoa não associa sintomas que ela tem com essas disfunções de boca e nariz. Então, eu faço um questionário com a pessoa, daí eu coleto tudo, faço o pedido dos exames radiográficos que ela faz na clínica radiológica. Aí, esses exames vai para o meu e-mail, né, que a clínica manda para o meu e-mail, eu avalio tudo, faço um vídeo explicativo com tudo que eu vi nesses exames, igual eu mostrei aqui na apresentação, aí eu faço um vídeo para a pessoa
mando pelo WhatsApp dela para ela entender tudo que está acontecendo com ela, para falar o plano de tratamento, e nisso, a partir que ela adere ao tratamento, a gente faz consultas mensais também via WhatsApp. E o aparelho eu mando do correio. Sim. E outra coisa, você disse que tem que continuar fazendo os exercícios para musculatura mesmo naquele segundo ano que é para estabilizar, e depois quando você tira, você continua fazendo. Qual que seria mais ou menos a duração desses exercícios que você tem que fazer todo dia? Uns 30 minutos por dia? Seria algo nesse sentido? Eu falo assim, quanto mais repetições você conseguir, melhor. Eu falo assim, porque assim, tem alguns exercícios que você faz na frente do espelho. Então, toda vez que você estiver na frente do espelho, você faz lá rapidinho o exercício. Outros exercícios dá para fazer quando você está dirigindo. E a gente gasta muito tempo dirigindo, a maioria das pessoas. Então, vai fazer exercício dirigindo. Eu faço e já fiz muito isso. Hoje em dia, eu já trabalho mais perto do meu serviço, então já não dá para fazer tanto. Mas é assim, é você manter a musculatura trabalhando da forma correta. Eu falo assim, que no começo é exercício, mas depois ele vai virar hábito. Entendi. E no caso, se eu colocasse o aparelho, você falou que normalmente você pede para a pessoa ficar 2 horas durante o dia e passar a noite inteira, né? Se eu ficasse muitas horas durante o dia, o resultado viria mais rápido? Eu tenho um paciente que consegue ficar acordado usando o aparelho 5 horas. Sim, aí você consegue ver resultados mais rápidos porque você está fazendo mais estímulo. Porque esse tratamento funciona com estímulos. Então, quanto mais você estimula, mais você vê o resultado. Entendi. E eventualmente, assim, depois dos 2 anos, você tira completamente o aparelho ou você deixa a frequência mais espaçada, sei lá, uma vez na semana você usa durante a noite? Ou tira mesmo de vez? Igual, hoje em dia eu já consigo dormir sem meu aparelho. Hoje em dia eu já faço isso. Eu durmo sem ele. Só quando eu tô com bastante coisa, assim, correria, muita coisa para fazer, que eu vejo que eu tô mudando aquele meu padrão, aí eu vou e coloco o aparelho para relaxar. Mas eu já consigo, já fui legal, não tô roncando, não tô acordando para beber água, não tô acordando para ir no banheiro, tô dormindo a noite toda. Então, eu já consigo, como se diz, já estou na fase de desmame. Então, eu tenho já a percepção, eu já consigo hoje ter a percepção. Quando eu posso ficar sem, quando eu preciso dormir para ter um equilíbrio melhor. Entendi, Juliana. Obrigada, viu? Show de bola, autonomia, né? Show de bola. Voltamos ao mindfulness, né? Autopercepção, muito bom. Gente, mais uma questão aí. A Vera queria perguntar. Oi, pessoal, boa noite, doutora Juliana. Eu gostaria de saber, no caso da ATM, a aplicação de ozônio, ela resolve o problema ou é apenas paliativo? Depende de qual é a causa. Se a causa do problema de ATM for muscular, não é só o ozônio que vai resolver. Você tem que trabalhar a parte muscular. Porque se a parte muscular estiver fazendo força para deslocar essa articulação do local, então só o ozônio não vai resolver. Eu gosto muito de trabalhar com a miofuncional para a parte muscular, aí eu aplico terapia neural e laser na região. Eu não trabalho com ozônio, ainda não tenho essa aplicabilidade lá no meu consultório. Então, o que eu consigo fazer é laser e terapia neural. E os resultados são muito bons. Então, assim, se o seu problema de articulação estiver relacionado com a musculatura, aí só o ozônio não vai resolver. Ele melhora, ajuda muito. É uma prática complementar à parte do equilíbrio da musculatura.
Obrigada, doutora Juliana. E mais uma recomendação para quem tem sensibilidade nos dentes, qual o creme dental que a gente poderia usar que não tenha o flúor? Sensibilidade, aí tem que também descobrir por qual que é a causa. A gente usa muito laser terapia para melhorar a sensibilidade. Os resultados são muito bons. A pasta de dente sem flúor, isso é indiscutível, que tem que ser sem flúor, porque todas as pastas para dentes sensíveis têm flúor. Então, como a gente indica sem flúor, né? Então a gente faz laser terapia para sensibilidade. E tem uma empresa, que é um laboratório em São Paulo, que chama Laboratório Buenos Aires, que eles estão fazendo uma pasta dental com vitamina D. E tem algumas pessoas já utilizando e estão dando resultados. E eu não sei se vai ser para venda direto para o consumidor ou o profissional da saúde tem que pedir e encaminhar para o paciente. Eu ainda não sei disso, mas eu sei que eles já estão fazendo isso. Ô, Juliana, Sim. metendo meu bedelho aqui, a gente sabe que o profissional de saúde não pode ficar indicando produto e tal, né? Faz parte do código ético, né? Mas depois você indica lá pelo menos umas 3 marcas, assim, porque aí é ciência, né? Você está indicando cientificamente 3 produtos ou 3 marcas, tá? Esse negócio sem flúor é importante para a comunidade conhecer e ter acesso e tal. Às vezes uma marca não tem num lugar, mas tem em outro estado. Enfim, tá bom? Se puder, a gente conta, porque no caso aí é explorar o que o profissional de saúde já conhece, né? O que confia, conhece. Então a gente já sai na frente dessa questão aí. Pessoal, são 9h30, né? Deu aqui o nosso horário, mas podemos ter uma última pergunta aqui, se for o caso, tá? Mas aí, rapidão, para depois também a doutora Juliana fica disponível lá no grupo, né? E também, se tiver demanda, poderemos ter mais uma live em algum momento, né? Podemos tentar ver isso aí, dependendo da demanda. Mas quem quer colocar aí, tem tempo para mais uma última e derradeira pergunta. Quem não falou ainda, tá? De preferência. Tudo certo, gente? É um tema que mexe aí, Juliana, viu? É um tema que despertou aí, viu? Será que todo mundo aqui ronca? Vou fazer uma enquete aqui, ninguém vai responder. Ai, ai. Vamos, gente. Tá tudo certo aí? Podemos caminhar aí para o encerramento? Vocês estão satisfeitos? Querem dar uma devolutiva aí para a doutora? Também é bom, né? Receber devolutiva aí, receber love back. Sim, excelente. Eu não fazia ideia que o roncar e a apneia tinha a ver com isso. Se eu fosse procurar um médico, alguém para me ajudar, seria noutra área, nunca nessa. Então, foi aí um grande abre-olhos. Obrigada. Eles iam pedir para você fazer o exame da polissonografia para ver se você tem apneia leve, moderada ou grave. Você ia sair com CPAP e ia ter que usar para o resto da vida. E pronto, é isso. Porque senão vai morrer dormindo. Ai, ai. É isso. Gente, bom, estamos satisfeitos. Ô, Juliana, gratidão mais uma vez, tá? Pela forma como você atendeu aí, tá? Até passando do seu horário aí, mas gratidão. E se a gente detectar lá no grupo, né, demanda, né, de repente terapia neural, não sei se a gente pode se preparar para um dia vir a falar sobre isso, ou odonto biológico, enfim, qualquer tema, né? Ou você, ou alguém do seu network, né? São temas que sempre bem-vindos, tá? E mais uma vez, gratidão. Foi muito bacana, gerou muito interesse e participação, né? Show de bola. Obrigada a todos que compareceram e
fico à disposição. Como se diz, a terapia miofuncional mexeu com a minha vida, mexeu com a minha saúde, e ela que eu tenho levado para os 4 cantos, né? Aonde eu posso estar. A última paciente que eu atendi é de Nova York, ela veio a Goiânia e já estava há 1 ano com dores e ninguém descobria, e eu consegui descobrir o problema dela e ela já saiu bem mais feliz com o diagnóstico e já está em tratamento. Isso aí. Então tá, pessoal, olha, gratidão aí a todos, tá? Vamos nos despedir agora. E assim que a gente editar e disponibilizar esse material, ele vai subir lá para o YouTube lá da Rede Sinergia. E vocês vão lá, cliquem lá, dão um joinha, curtir, tá bom? E lá no próprio vídeo, lá na descrição, vai estar o Instagram da Juliana, os contatos dela lá, tá bom? Gratidão e até a próxima aí, pessoal. Boa noite, até a próxima.